Agradecer o convite da Comissão do Sociedade de Justiça e Paz de Setúbal, vamos sempre a Setúbal com muito gosto. Agradeço a insistência aqui do meu querido professor Eugênio Fonseca, não se cansou enquanto não conseguiu um momento de vir aqui e aqui estou. Tratando de um tema que é um tema, como já foi referido, de uma grande atualidade, de uma grande prevalência, o bem comum a partir da encíclica Pacem in Terris. Não posso deixar, hoje, de invocar, em primeiro lugar, a memória do Sr. Dom João Alves. O Sr. Dom João Alves é uma referência da história da Igreja Portuguesa, uma referência em termos da abertura de horizontes, designadamente no âmbito conciliar. E não posso deixar de referir que Portugal, os bispos portugueses, não tiveram uma intervenção muito grande no Concílio, à parte de duas exceções, nas sessões intervieram nas sessões dos trabalhos, etc. Intervieram, mas só houve dois bispos que intervieram nas sessões plenárias, por circunstância, o Sr. António Ferreira Gomes e o Sr. Dom Sebastião Soares, duas únicas exceções de intervenções em lugar. Mas, perguntar-me isso, Casal invoca aqui o Sr. João Alves. O Sr. João Alves diz muito cedo, no seu magistério, considerou o ensinamento fundamental do Concílio Vaticano e as perspectivas de renovação subjacentes ao Concílio Vaticano. Todos, quando aqui se encontram, sabem as circunstâncias em que o Concílio Vaticano II foi convocado. Foi convocado inesperadamente por um Papa que, vindo de Veneza, era visto por muitos como um Papa de transição. Um Papa que, pela seguridade, iria apenas criar condições para que houvesse um outro Papa. E dizer que a candidatura que, na altura, prevalecia era do arcebispo de Milão, que não era candidato, nessa circunstância, Giovanni Battista Montini. Muitos estavam a pensar que seria justamente ele a quem se abririam as condições para que aquele velho Papa, com uma ação diplomática extraordinária, com uma vida extraordinária, felizmente nós temos a aventura de poder ler os seus diários, poder ler a sua reflexão, o seu caminho. Mas o nosso Papa João XXIII surpreendeu-se sempre. Surpreendeu desde o início. Surpreendeu escolhendo um nome que era há muitos séculos considerado como proibido, porque o último Papa João tinha sido um antipapa. Tinha sido um Papa, justamente, que da fase graticísticos. E nosso Papa escolheu o nome João. João, e esta semana de São João Batista, obviamente que João. Ora,
os órgãos surpreender ao escolher este nome e, simultaneamente, ao convocar o concílio. Devo dizer que havia um problema histórico, é que o Concílio Vaticano I nunca tinha sido fechado. Nunca tinha sido fechado. Historicamente, havia aqueles que, numa lógica puramente historicista, diziam que é preciso fechar o Concílio Vaticano I. Que, como sabem, o processo de independência em Itália foi interrompido abruptamente, justamente quando Vítor Emanuel se torna rei de Itália, da Itália unificada, em Risorgimento. Primeira nota. João 23 diz: é preciso convocar o concílio, mas não é para fechar o Concílio Vaticano I. Isso está para trás. Esse não é disso que nos vamos falar. O Concílio Vaticano I está morto e enterrado. Este é o Concílio Vaticano II. Esse ponto é particularmente importante. E alguém perguntava, mas, santidade, o que é que pretende? E eu disse: abrir para e para as janelas sem medo das correntes de ar. Abrir para e para as janelas sem medo das correntes de ar. E eu sabia que ao abrir as janelas haveria correntes de ar. Hoje, passados estes 50 anos, nós sabemos que foram bem fazejos. E foi fundamental abrir as janelas. Já vamos ver. Eu hoje vou-vos contar algo que muitos talvez não saibam. É as circunstâncias que levam à publicação, poucas semanas antes da morte de João 23, desta encíclica. Esta encíclica, se eu quiser usar uma expressão fliqueira, foi uma boa partida que o Papa entregou aos padres do Concílio. Ninguém esperava por esta encíclica. Ninguém esperava que um Papa doente, não percebi que eu estava doente, que um Papa doente pudesse lançar sobre o Concílio este documento. Recordo-vos que pouco tempo antes o Concílio estava a dar. Pouco tempo antes, um documento correspondente à análise das relações da Igreja com o mundo contemporâneo tinha sido rejeitado. Tinha sido rejeitado. Não tinha havido possibilidades de aprovar aquilo que nós, a história do Concílio, designamos como o esquema 17, não quero falar, é preciso introduzir o esquema 17, porque, como sabem, a metodologia que foi adotada no Concílio foi vários esquemas, relativamente aos vários esquemas, que depois vieram para os grandes documentos que foram aprovados no Concílio, e um tema que tinha estado especialmente presente no discurso de João 23 na abertura do Concílio, este Concílio não pode deixar de se pronunciar sobre a relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. E então, bom, mas então, isso é normal, isso é natural. Sim, seria natural, mas a primeira objeção é uma objeção teológica, que muitos dos pais do Concílio vieram colocar. Os sinais dos tempos correspondem não àquilo que vem nos jornais ou que é referido nos meios de comunicação social, mas relativamente aos sinais providenciais que nós encontramos a cada passo, em especial no Antigo Testamento. Isso tinha sido motivo para que os
esquema 17 tivesse no seu primeiro documento, relatado pelo arcebispo de Palina, não. O Concílio não tem que se pronunciar sobre o que vem nos jornais, sobre o que dizem as rádios, sobre o que se refere aos meios de comunicação. Para muitos estava morto enterrado no tempo. Os outros esquemas estavam a desenvolver-se. Mas este, para mim, não. E é nesse ponto que o Papa lança esta encíclica. Bom, chama a vossa atenção para isto. O Concílio está decorrendo. Os padres do Concílio são um pouco soberbos relativamente à condução desse trabalho. O Papa que tinha convocado o Concílio não devia ser intervencionista, não é mesmo? Mas não. João 23, perante a recusa do documento relativamente ao esquema 17, lança esta encíclica absolutamente, as pessoas já viram usar aqui, é verdade, revolucionária. Primeiro, é a primeira encíclica que não é dirigida aos cristãos. Então, a quem é dirigida? Só dizem esta, todos. Há duas grandes encíclicas que têm este destino, estes destinatários. Todos os homens e mulheres vão votar. É a encíclica Pacem in Terris e a encíclica Caritas in Veritate. As pessoas passaram, não era inédito, quase que passou despercebido que o Papa Bento XVI tivesse, ao contrário das suas primeiras e orgulhosas encíclicas dirigidas da palavra de Apple, tivesse dirigidas aos cristãos, naturalmente, sobre as virtudes secundárias. Esta não, Caritas in Veritate é dirigida a todos os homens e mulheres com vontade. Devo dizer que o Popular Progresso também é dirigido aos homens e mulheres com vontade. Está na mesma linha, mas hoje estamos sobretudo a falar da parte interna. Pois bem, meus queridos amigos, a encíclica caiu como uma bomba sobre o Concílio. Houve muitos padres do Concílio agora não podemos deixar de aprovar o documento nesta matéria sobre as relações entre mulheres e o mundo contemporâneo. Não! O mundo abstrato. Mas o mundo contemporâneo, real, autêntico, dos dramas, das dificuldades, das angústias, das hesitações, das dúvidas. Essa é que é a questão fundamental. Portanto, esta é a encíclica que hoje está atualíssima. Eu peço-vos àqueles que não fizeram o exercício antes que façam agora o exercício depois. Releiam a encíclica Pacem in Terris e vejam que o documento está atual. Sem uma ruga, sem qualquer, não há nada. Pelo contrário, nós quase que sentimos, enfim, um frio na espinha ao dizer assim, mas como? 50 anos passados, não é? 50 anos passados. Está atualíssimo, e não devia estar. E não devia estar. Nós devíamos ter resolvido muitos dos problemas que não resolveram, não é? E alguns dos problemas que lá estão, nós estamos melhor do que estavam há 50 anos. Das desigualdades. É verdade. Das condições de paz. Ora,
consequência desta encíclica é justamente essa, a de dizer o Concílio não pode deixar de se pronunciar sobre este tema. Claro que os padres do Concílio, que eu acabo de acusar o documento, solução, uma solução burocrática. Bom, o esquema 17 está arrumado, vamos passar a outro esquema, o esquema 3. Sobre as relações entre a Igreja e o mundo contemporâneo, sobre os sinais dos tempos. Sobre os sinais dos tempos. Uma vez que vão fazer esse exercício, vão reler a princípio, vão ver que ao fim de cada capítulo há sempre um balanço. Os sinais dos tempos. Quais são os elementos novos aos quais não podemos deixar de responder? Sermos fiéis, afinal, àquele método lançado por Leão XIII, o método de compreender as coisas novas. Renovar das coisas novas. Mas as coisas novas morrem. As coisas novas agora não eram as coisas novas de Leão XIII. As coisas novas não eram as coisas novas de Pio XI. Ou de Pio XII. Não. As coisas novas eram as coisas novas deste ponto qualquer. E neste ponto que chegava a uma nova fase, designadamente, de liberdade, de autodeterminação, de desenvolvimento. Ou seja, dirá o desenvolvimento, afinal, é o novo nome de paz. Encíclica para as vamos ver lá, resumidamente. Começa pela afirmação de que todo ser humano é pessoa, sujeita a direitos e deveres. Este ponto é muito importante. Nós ainda hoje não compreendemos bem o que o Papa nos diz relativamente a isto. Quantas vezes nós ouvimos os deveres, não falamos suficientemente dos deveres. Sabem o que é que os movimentos dizem sobre esta matéria? Os deveres são a outra face da moeda dos direitos. E alguém usava uma imagem muito curiosa. Ele dizia assim: a relação entre os direitos e os deveres é uma espécie daquela relação bem conhecida por quem faz os tapetes da Record. Não, os tapetes são sempre vistos do direito e do avesso. O direito são os direitos. O avesso são os deveres. É possível fazer um tapete sem olhar no lado de lá, onde estão justamente, de forma aparentemente desordenada, as linhas fundamentais que permitem a beleza do direito. Direitos e deveres de pessoas. Direitos e deveres de cidadãos. Mas os deveres, a sociedade é uma sociedade de direitos ou uma sociedade de deveres? É uma sociedade de direitos e deveres, diz-nos o 23. São as duas faces ligadas. Se nós quisermos, ele faz esse exercício, o Papa faz esse exercício, então a primeira parte da encíclica é dizer assim: onde estão os direitos, onde estão os deveres. A cada direito corresponde um direito. Não há possibilidade de realizarmos o direito sem o dever. Mas não são deveres de súbdito. Porque muitas vezes o dever na sociedade antiga é o dever do súbdito. Não é o dever da pessoa. Não é o dever do cidadão. E o que o Papa vem dizer, atenção, os direitos e os deveres estão ligados sempre um ao outro. Todos somos
E é isto que o Papa nos diz em toda a regra do Pai. Em algo extraordinariamente renovador. Depois, o Papa diz-nos: atentemos nos sinais concretos dos tempos à ascensão das classes trabalhadoras. É a primeira coisa. Veja, os trabalhadores. Neste aspecto, as velhas conversas do Papa com o Cardeal Cardário, fundador da Juventude Católica, do movimento operário católico. E segundo ponto, dos sinais dos tempos. O ingresso da mulher na vida. E o Papa diz muito claramente: atenção, é fundamental compreendermos que a sociedade que não compreende o papel da mulher é uma sociedade que não compreende nada do que se está a passar. Que se tem passado, afinal. Já tinha a guerra. A mulher tinha sido chamada à primeira linha da resolução dos problemas. E tinha estado bem. E a sociedade não podia deixar de funcionar agora, já, normalmente, sem o papel fundamental das mulheres. Ninguém podia esquecer que os países mais desenvolvidos do norte da Europa há muito que tinham tornado as mulheres como integralmente alfabetizadas. Não é? Suécia, Finlândia, Dinamarca. Por virtude da orientação da Igreja Reformada Luterana, tinham alfabetizado a 100% das mulheres. E estas sociedades, que eram atrasadas, as mais atrasadas nesse tempo, tornaram-se as mais avançadas. Eu costumo dizer 100 anos antes da Noruega ter descoberto o petróleo. Ou seja, o melhor petróleo foi justamente a alfabetização de todos. Os estudos da Unesco, nós sabemos, o filho ou a filha de uma mulher alfabetizada não será analfabeta. Porquê? Não sei qual é a explicação científica, mas é verdade. O filho ou a filha de um homem alfabetizado pode ser analfabeta. Bom, isto é uma sinal dos tempos. Terceiro sinal dos tempos. Uma ideia nova de cidadania. Não a cidadania exclusiva, em que há uns que têm direitos e outros que os não têm, mas todos têm direito. Todos têm deveres. Esta ideia de universalidade da dignidade humana é a universalidade das liberdades e a universalidade das responsabilidades. Usando uma expressão popular. Claro que os teólogos mais inteligentes perceberam tudo. Os mais retóricos perceberam que o Papa apanhou-nos. Apanhou-nos porque, de facto, ele veio-nos explicar o que são os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos não são sinais abstratos. São sinais concretos que têm a ver justamente com a compreensão exata da emergência das classes trabalhadoras, do ingresso da mulher na vida pública e da importância de uma noção universal da dignidade humana. Isto é que são os sinais. Nós abrimos os jornais, abrimos a rádio, a televisão, hoje a internet, nós percebemos que são estes os sinais que a Igreja
tem de cumprir. Não para servir a eles, mas para responder. E chegamos à noção de bem comum. Bem comum. O Papa já tinha dito que era o bem comum na sua encíclica Mater et Magista, invocando naturalmente o caráter de mãe e mestra da Igreja. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições da vida social que consintam e favoreçam um desenvolvimento integral da pessoa humana. Eu acho que todas as condições dos principais eram confrontadas também, não é? É este o princípio. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições da vida social e favoreçam o desenvolvimento integral da pessoa humana. A dignidade. Isto é que nos permite compreender a universalidade dos direitos fundamentais. O Papa vem dizer, no fundo, que é a universalidade dos direitos fundamentais porque há a universalidade da dignidade humana. A universalidade da pessoa humana. Pessoa vem de prosório, palavra grega, que quer dizer máscara. Diga máscara, sim. Máscara, porque justamente no teatro é a máscara que define a identidade da personagem. A personagem diferencia-se pela sua máscara. A sua máscara distingue justamente, ali está, justamente a personagem. Ali estamos nós irrepetíveis, não é? E, portanto, máscara. Próximo. Os romanos traduziram isto como persona. Persona. A pessoa, não é? Portanto, este ser irrepetível somos nós. Cada um de nós. Diferentes de todos os outros. Mas com a dignidade universal, uma iminente dignidade humana, uma eminente dignidade humana toda. Falar do bem comum é, portanto, falar de um triângulo. Um triângulo em que o bem comum, que é este conjunto de condições da vida social, que está condicionado em cima da dignidade humana de todos. Não somos dissolúveis. Não somos dissolúveis. Não somos confundíveis com o bem comum. Não! Nós realizamos o bem comum na irrepetibilidade da nossa existência e da nossa dignidade. A pessoa humana, a dignidade da pessoa humana está, portanto, acima do bem comum e alimenta o bem comum e a noção de vida social. E abaixo do que está a individualidade, o indivíduo. Indivíduo e pessoa estão abaixo e acima da noção de bem comum. O bem comum é, portanto, a pessoa em conjunto. É, portanto, a possibilidade que temos de não esquecer a comunidade. A comunidade. Mas nós não nos dissolvemos na comunidade. Realizamos a comunidade tal como somos. Com as nossas diferenças. Com a nossa dignidade própria. Essa é a razão pela qual igualdade e diferença são faces da mesma moeda. A igualdade entre o homem e a mulher não é o esquecimento da diferença entre o homem e a mulher. Já vos expliquei
olha, aquele argumento tão importante que o filho ou a filha da mulher alfabetizada, essa nunca é analfabeto. O filho ou a filha do homem alfabetizado pode ser analfabeto. Olha, isto é uma diferença. Estão a ver? Para a qual nós temos que estar especialmente atentos, não é? Já vos explicarei mais adiante algumas coisas sobre isto, mas agora não quero, eu quero que todos regressemos às nossas casas a lares cristãs. Depois temos a noção fundamental de subsidiariedade. Subsidiariedade. O que é que isto significa? Significa aproximarmos a resolução dos problemas fundamentais das pessoas. Não há justiça, não há paz, sem o partido das pessoas. Mas nem tudo pode ser feito individualmente. É preciso dar-nos, justamente, permanentemente, este equilíbrio entre a noção de individualidade e singularidade e a noção de comunidade. E a subsidiariedade é exatamente, primeiro, a proximidade da pessoa. Segundo, a necessidade de percebermos que temos que encontrar um nível adequado para a solução dos problemas. Por exemplo, defesa do ambiente. Todos nós sabemos que uma comunidade sozinha não pode, por si só, defender o ambiente. Basta só explicar que se dois países divididos por uma fronteira, um faz uma central nuclear de um lado, o outro diz que não a quer, a verdade é que a central nuclear do lado de lá vai, obviamente, repercutir-se do lado de cá. E não interessa para nada nós dizemos que não queremos, porque não, meus caros amigos não querem, mas vão ter, porque é do lado de lá que ela vai ser feita. Estão a perceber? No fundo, há questões que só podem ser resolvidas, diz o Papa, de uma forma premonitória, se forem em conjunto. Se houver uma dimensão internacional. Nós sabemos isso. As primeiras organizações internacionais nasceram porquê? Nasceram porque havia rios internacionais. As primeiras organizações mundiais foram as organizações do Danúbio e do Reno. Porquê? Por uma questão de sobrevivência. Porque é evidente que havia que gerir a água dos rios que eram divididos por várias fronteiras, por várias comunidades. Para regularizar todo, como nós vemos no século XV, a construção no centro da Europa dos canais, para evitar as grandes inundações, etc. As barragens. Ora bem, diz o Papa, atenção, hoje nós temos que perceber que esta dimensão internacional é uma dimensão relevante. Dia 16, na Cartas in Veritate, a dimensão ambiental. A dimensão ecológica. O pôr-nos de acordo relativamente a algo que nos afeta a todos. Então, o que é que interessa a uma sociedade que, como líder, defende um determinado ponto de vista e todas as outras ao lado não respeitam? De nada. De nada, certo? Portanto, este princípio da subsidiariedade obriga a escolha do nível adequado da decisão. E diz o Papa, há um ponto fundamental em que a paz não se resolve pela fragmentação. A paz só se resolve se houver uma tomada de consciência mundial relativamente às condições de paz. E por isso o Papa, e é um dos pontos em que nós ficamos pasmados, porque nada há razões, pelo contrário, diz reorganize as Nações Unidas. Diz o Papa. Reorganize as Nações Unidas. Bom, isto foi há 50 anos, não é? Então, as organizações das Nações Unidas estão como estão, claro. E não podem deixar de ser reformadas. É assim a paz. Meus queridos amigos,
crise financeira, a crise fundamental que hoje nós vivemos é a crise da paz. É a ameaça da paz. A maior parte das pessoas que aqui estão ainda têm a memória da guerra, mas os mais jovens já não têm. Já se esqueceram que tivemos uma guerra que destruiu a Europa. Que destruiu. E diz o Papa, é por isso indispensável que reorganizemos as comunidades políticas, o Estado, a economia, a sociedade, a partir de ideias como estas. A verdade é isso. A solidariedade ativa e a caridade. A caridade. É uma hora difícil, meus queridos amigos. Muito difícil. Nós estamos sempre aquela resistência quando falamos com os nossos amigos, que vemos calhados com estas discussões, que dizem, isso é caridadezinho, isso é coisa aqui, coisas ultrapassadas. Falamos há pouco da nossa engenheira Luís Pita Silva, que introduziu nas Nações Unidas e na reflexão das Nações Unidas o tema do cuidar. Cuidar. Cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Cuidar. Caridade. Caridade. Caridade vem justamente de cuidado. Há das sociedades que se esquecem do cuidado. O cuidado obriga a atenção. O cuidado obriga ao exemplo. O cuidado obriga à experiência. Paul Ricoeur, grande pensador, grande filósofo, dizia assim: solidariedade é a qualidade dos sócios, caridade é a qualidade dos irmãos. É muito importante cuidarmos dos sócios. São os sócios, mas todos nós dizemos que encontramos na rua, meu caro amigo, o amigo é uma opção. Encontramos, não amigo, não, mas os amigos são outros, não é? E o Papa Bento XVI, ao falar do amor, ao falar de Deus como caridade, o amor, vem-nos dizer: esse amor é o amor eros, é o amor filia, é o amor ágape, é o amor carnal, é o amor amizade, é o amor amor. O amor do cuidado, o amor do próximo. Porque quando falamos do cuidado, falamos do próximo. Quem é o nosso próximo? Essa é uma grande questão. A fragilidade das organizações políticas contemporâneas é não introduzirem este elemento. Quem é o nosso próximo? A fragilidade hoje da crise de valores para a qual nos encontramos deve-se à indiferença. Vamos na rua, alguém sente-se mal, está na beira do passeio e nós não vemos os evangelhos do Estado. Não somos falsos. Passando. Alguém há de cuidar daqui. Alguém há de cuidar. Vamos andar. Vamos em frente. Quem é o nosso próximo? Quais são as nossas responsabilidades perante o nosso próximo? Esta é a questão fundamental. A questão fundamental daquilo que o cardeal Daniel dizia, a oração como problema político. Usava naturalmente esta expressão. Oração, a nossa relação com Deus, mas a oração mais do que primeiro. Que é muito importante. Mas a oração é mais do que primeiro. A
menos aquele que diz que é dado ao vizinho, não há escrito. Esta é que é a grande diferença. Esse salto qualitativo é indispensável para perceber que a PAER tem sido de ser completada com a ideia de comunhão com o traço, comunhão com o modo, e a comunhão com os perguntas, justamente a nossa relação com Deus. É Deus no meio. E só podemos exprimir o amor a Deus se não for relativamente a quem está ao nosso lado. A ideia justamente e fundamental de amor, água. Não é por acaso que nós, ao falar de ágape, a palavra que nós temos, ágape é uma reflexão, não é? Ágape é uma reflexão. Comer também é comer em conjunto. Não é? Já repararam que, verdadeiramente, nós não comemos se comemos sós. Não é? Porque comer quer dizer comer com. Não é? Alimentar-nos com. Partilharmos. Esta ideia é, de facto, extremamente importante. Isto tem a ver, no fundo, com a ideia da solidariedade e da caridade. E depois, o Papa, vou terminar, ouvindo-vos agora, dizendo que o bem comum não é o bem comum particular. O bem comum é o bem comum universal. Essa é a nossa preocupação. Bem comum universal ligado aos direitos das pessoas, à participação, à representação, à responsabilidade. Responsabilidade. A etimologia da palavra não nos deixa mentir. Responsabilidade é ter resposta para quem nos pede alguma coisa. É o contrário daquilo que passou. Nós, aquele que passou e disse, alguém a tratar dele. Ele está-se a sentir mal, alguém a tratar dele. Ele está caído na beira da estrada, alguém a cuidar dele. Não responder. Não fomos responsáveis. Fomos indiferentes. E a grande questão é justamente ter a resposta. Não sermos indiferentes a quem está ao nosso lado nos pede que possamos entender. Esta é a questão. O Pacem in Terris diz-nos, por isso, organize-se as Nações Unidas. Mas, sobretudo, primeiro de tudo, organizemos como comunidade de pessoas na medida das nossas capacidades, na medida em que nós podemos e devemos. E isto, de facto, é absolutamente o fundamental.